seja bem-vindo à Oficina de Casa. Hoje eu vou reproduzir um projeto de um canal americano, que é uma mesa retrátil. Basicamente são dois quadros semelhantes a esse daqui, que você expande ou retrai. Justamente tem aqui um mecanismo no meio para que isso aconteça. E aí coloca-se um tampo em cima. Eu pretendo fazer algumas alterações nesse projeto. Vamos ver se vai dar certo. Então vou começar, eu já criei aqui um dos quadros, vou fazer o outro e vocês vão acompanhar. Essa parte da base da mesa, ela tem 60 centímetros de largura e a mesa vai ter 72 centímetros de altura. Na realidade eu tenho aqui 72, mas eu vou colocar essas peças por cima, então eu vou somar aqui algumas medidas. A bancada acabada vai dar em torno de uns 84 centímetros, porque ainda vou colocar a roda nela. Mas eu quero aproveitar e já dar uma dica para vocês. Eu estou aqui criando um quadro que é uma estrutura de uma peça, de um móvel. Então, o que acontece? Eu preciso pensar na estrutura do móvel. Se eu colocar essa peça, que é a peça que vai em cima, 60 centímetros de topo nessa, e a parafusar aqui, o que acontece? Quando eu colocar peso aqui, todo o peso vai ficar em cima dos parafusos. E se eu colocar essa peça por cima e a parafusar por cima, o que acontece? Essa peça vai fazer o papel de uma coluna. Então, eu consigo uma estrutura melhor do quadro que eu estou fazendo. Então, presta atenção na hora que você for fazer as suas montagens, os seus projetos, com esse tipo de detalhe de estrutura. Bom, o quadro está fechado, só que agora eu preciso travar o quadro para ele não sair do esquadro, como eu fiz aqui com essa outra peça. Colocando uma travessa em cima e uma travessa embaixo. Eu vou cortar essas travessas para poder travar esse outro quadro. Eu já estou com os dois quadros fechados e travados. Então agora eu vou começar a fazer essa articulação do meio, que é o que vai expandir ou retrair a base dessa bancada. Então as peças estão travadas aqui com essas travessas, então o quadro já não se mexe. Esse mecanismo de expansão e retração, ele vai ser feito com duas travessas menores, uma em cima e uma embaixo, e uma placa maior no meio. Então tudo isso vai ter dobradiças e ela vai fechar como uma sanfona.
Então eu preciso fazer um enchimento aqui internamente justamente para poder colocar a dobradiça e fazer essas peças dobrarem. Eu deixei aqui afastado um pouco a peça, justamente para não ter perigo da peça raspar aqui nessa lateral. Deixei aqui 6, 7 milímetros e estou encostando o topo dessa madeira e colocando o eixo da dobradiça bem no meio da linha de união das madeiras. O primeiro lado está pronto, agora eu vou fazer o outro, porém tem que prestar atenção porque não é exatamente igual a esse, é invertido, para que essa peça se ligue com a outra do lado de cá. Então a posição das peças é invertida na outra peça. Agora eu vou juntar as duas peças prontas, as duas peças que já estão com as abas fixadas. Então eu prendi aqui com grampos, tanto em cima como embaixo, para elas ficarem juntas, e a dobradiça vai ser colocada pelo lado de cá, igual está aqui na lateral, da mesma forma que está aqui. Eu vou colocar duas dobradiças
para o lado de fora, justamente para ela poder depois fechar como uma sanfona. Uma ação repetitiva como eu já fiz até agora. Então eu vou prender duas peças aqui nessa peça maior, uma nessa menor aí embaixo e depois uma aqui nessa peça de cima. E o mecanismo funcionou, ficou show de bola. Já quando vai usar a mesa, expande. E aí trava. Bom, já para facilitar o manuseio da peça, eu vou colocar os rodízios. Eu vou colocar 4 rodinhas, elas têm um pouco mais de 6 centímetros de altura. Esse rodízio que eu vou colocar, ele é um rodízio sem travamento, ele não tem freio, então essa mesa vai ficar solta. Se você precisar que ela fique firme, ou seja, parada no lugar, aí é importante você ter um rodízio que tenha o travamento. Bom, do jeito que está a peça aqui, agora eu já consigo definir o tamanho do tampo que eu preciso cortar. Então eu vou abrir a peça. O que vai manter a mesa travada é justamente o tampo com 2 anteparos embaixo, evitando que ela feche. E aí o tampo apoia aqui na parte de cima. Então agora eu vou definir essa medida para cortar esse tampo.
Bom, vamos falar um pouco sobre as medidas desse projeto. Eu não segui as medidas do projeto original, eu mesmo defini as medidas. Então, o início do projeto, eu parti da criação dos 2 quadros. Defini a altura inicialmente. Então, eu tenho aqui internamente eu tenho 2 travessas de 72 centímetros, e aí eu acrescentei mais 2 em cima, 2 embaixo, que são o topo e a base. Então isso foi para 72, quase 76. E depois eu somei aqui mais 6 centímetros da rodinha. Então acabou ficando uma bancada em torno de 84 centímetros, mais 1,5 aqui do tampon. Então uma altura legal de bancada, uma bancada de trabalho, uma bancada de serviço, ou mesmo um apoio para ajudar em alguma situação, por exemplo uma festa. Então, mas nada impede de você alterar essa medida, fazer mais alta, fazer mais baixa, aí vai depender da sua necessidade. Com relação à profundidade, ou seja, a largura da bancada, eu defini a parte de cima com 65, para confirmar aqui se é isso mesmo. Aliás, com 60. Com 60, então tanto a travessa de cima como a travessa de baixo tem 60 centímetros. Bom, eu utilizei aqui, eu reaproveitei madeira, eu usei sarrafos, né, peças de madeira de um Europallet desmontado. Essas peças estão retas, aparelhadas, então deu para ter a precisão na hora de montar o quadro. É importante que você tenha os 2 quadros exatamente iguais, porque quando você criar essa articulação no meio, ela também tem que ser precisa, ou seja, tudo tem que rebater, o que tem de um lado tem que ser igual ao outro, para você fechar ela se encontrar, e quando a articulação se expandir, ela também funcionar com eficiência. Então, essas peças de dentro, por exemplo, que são a articulação, essa peça do meio, ela tem 44 de altura por 53. Ela está na medida justa aqui, que é justamente aqui a distância de 1,5 para ela fazer a articulação, e depois o máximo de medida possível. Então, essa peça é exatamente igual à peça do outro lado, para justamente não ter nenhum excesso de medida e a articulação não funcionar. Então isso aconteceu tanto nessas peças, em todas essas peças da articulação. Eu usei para esse projeto 12 dobradiças. Dobradiças aqui que eu tinha na oficina, até dobradiça usada, e reutilizei também. É o mais... Você consegue no mercado dobradiças mais em conta, dobradiças de ferro. Para esse tipo de trabalho, de serviço, é mais do que suficiente. Com relação à medida do tampon, eu fiz o tampon projetando a mais além da parte daqui da base. Então, de 60 centímetros eu deixei a largura dele com 67, ou seja, tem 3,5 para cada lado. E no comprimento, originalmente, bom, eu deixei 16 centímetros além da base. Eu deixei um pouquinho mais de excesso aí e ficou legal, mas esse excesso é porque eu estou pensando em fazer uma alteração para melhorar esse projeto. Eu vou pensar nesse projeto e vamos ver se eu consigo chegar numa solução legal. Por isso que eu deixei o tampon maior, para poder aproveitar a mesma madeira. Mas ficou legal, 1,33 m por 67, uma medida de tampon bastante, assim, eu diria, utilitária, né? Prática. Um outro detalhe que eu acho que pode melhorar bastante esse projeto, deixar ele mais firme ainda, é na hora que você abre a articulação, você colocar algum tipo de travamento nas travessas que se articulam. Porque aí ela deixa de ter essa tendência, por exemplo, de querer fechar. Se você colocar, por exemplo, um trinco de metal, ou mesmo uma tranqueta de madeira que corra, né? Digamos, você coloca 2 braçadeiras de cada lado e corre um pedaço de madeira, pode até ser um pau roliço, um cabo de vassoura. O que você vai fazer? Você vai evitar que a articulação queira se fechar. E isso vai deixar a bancada mais firme ainda. Então fica aí uma outra, vamos dizer, um detalhe a mais se você quiser deixar o conjunto mais robusto ainda.
Muito legal esse projeto. Vocês viram que depois que eu encaixei o tampo, a bancada se travou e ela fica firme mesmo. Se você usar uma rodinha com o travamento, vai ficar mais firme. Muito bom. Bom, eu reproduzi aqui o projeto original do canal americano. Porém, eu estou pensando aqui em melhorar esse projeto. E se eu conseguir chegar numa solução legal, eu vou trazer uma surpresa para vocês. Então fica aí o compromisso, tá ok? Um grande abraço, deixa aí o seu like se você curtiu esse passo a passo e a gente se vê no próximo programa. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você quer entrar no universo da marcenaria hobby, a gente tem um curso que é o Marcenaria em Casa 2.0, um curso muito legal para você começar a botar a mão na massa, ou se você já tem alguma noção, você vai curtir muito. Os nossos alunos adoram. Então a gente está te esperando. Se você quiser mais informações, entra no nosso site oficinadecasa.com.br. Além desse curso, tem outros. Dá uma olhada lá. Um grande abraço!